E aí, gente? Vamos começar então mais uma aula de filosofia e nós vamos perceber que nesse PET, né, o PET 6, o autor tratou de alguns filósofos, de alguns temas que são pouco abordados nas aulas de filosofia normalmente, inclusive na universidade, né? Por exemplo, o autor de hoje, né, que é Diógenes, o cínico, e o autor da semana que vem, que é Pedro Abelardo, um filósofo assim obscuro, no sentido de meio desconhecido da filosofia medieval, eu nunca vi na universidade durante o meu curso de filosofia. A chance de você ser cobrado no Enem ou em algum vestibular sobre esses filósofos é muito pequena, né? Então não fique muito preso aos detalhes disso, a tentar compreender totalmente o que eles estão dizendo, mas, né, como nenhum conhecimento é perdido, dê o seu melhor, como você deve fazer em qualquer momento da sua vida. Então, olha só, o autor dessa semana é um grego, né, o nome dele é Diógenes, o Cínico. Existe outro mais famoso que ele, que é Diógenes Laércio, né, mas não é sobre ele que nós estamos falando, não pode confundir, né? Nós estamos falando de Diógenes, o Cínico. Ele viveu ali depois da época de Aristóteles, né? Então já tinha passado aquele período clássico da filosofia, o período clássico de Atenas, que é o que você sempre imagina quando pensa na Grécia Antiga, e já era um período onde a Macedônia dominava a Grécia, né? Então é já um período de que começa a uma certa decadência da região da Grécia Antiga e começa ainda a apontar no horizonte o domínio de Roma, certo? Então, por que ele é chamado de o Cínico? Porque ele vivia num barril, né? Um precursor do Chaves. Isso. Ele vivia num barril e ele tinha muito poucas posses. Na verdade, a ideia dele, e pelo que ele ficou conhecido, é justamente pela vida simples que ele levava. A vida simples que ele costumava assemelhar a uma vida de um cachorro, né? Que é simplesmente comer, dormir e sobreviver, né? E por isso que ele era chamado de o Cínico, porque cachorro em grego é kino, ou kinos, né? Então, da onde vem a nossa palavra cinismo, né? Então, originalmente, quando você diz Diógenes, o Cínico, é porque ele tinha uma vida parecida com uma vida de cachorro, uma vida simples, né? Uma vida desapegada de bens, uma vida que não se preocupava com essas coisas humanas, como a fama, a glória, né? A juntar dinheiro, ter uma casa muito chique. Não, ele queria uma vida simples, né? E você sabe que hoje em dia nós usamos o termo cinismo de uma maneira diferente, que vem justamente daí, né? Cinismo, quando uma pessoa é cínica, você está querendo dizer que ela não tem muita consideração sobre ou pelas regras sociais, né? Por uma regra, ela é cínica, né? Um exemplo que eu posso te dar lá em Tiradentes, né? Cidade que eu frequentei bastante. Quando você vai nas igrejas, em determinadas igrejas, está escrito lá, por favor, não tire fotos, né? Dentro da igreja. Você vai e tira uma foto justamente do aviso para não tirar foto, né? Isso é cinismo. Você não se importa com essa regra que está colocando ali. Por quê? Porque Diógenes, lá na Grécia Antiga, conhecido como o Cínico, ele não estava nem aí para as regras sociais, né? Ele não se importava em ficar limpo o tempo todo e com todas essas regras de etiqueta que nós temos na vida em sociedade. O que mais que é preciso dizer sobre ele? É que a sua vida era mesmo simples, né? Ela era desapegada de bens e de prazeres, tentava viver como se fosse mesmo um cachorro, como eu disse, e assim ele julgava que ele era mais feliz do que os outros. Nesse período da Grécia Antiga, nós temos uma preocupação muito grande, desde Aristóteles, para tentar compreender como que o ser humano ele pode viver cada vez mais feliz, né?
E Aristóteles deu a sua resposta lá naquele livro Ética Nicômaco, e outros depois, né, como os estoicos e os epicuristas, eles vieram tentar compreender como que o ser humano podia ser melhor, podia ser mais feliz. E a resposta dele, né, é de que o ser humano é mais feliz quanto menos preocupações ele tem, e menos preocupações de qualquer tipo. Quanto mais simplesmente ele vive, mais feliz ele tem de ser, né? Então, assim, sendo como um cão, como um cachorro, como um quinos, ele é simples, desapegado de bens materiais, e ele não precisa ser hipócrita. O que é uma pessoa hipócrita? É uma pessoa que fala que faz algo, mas não faz nada, né? Então ele não precisava fazer isso, ele não tinha pretensões de parecer um hipócrita, né? A visão de hoje, muito do hipócrita, é do nerd, né? Que usa um óculos desse tamanho e anda com um livro grosso debaixo do braço, mas nunca, na verdade, estudou nada. O que é importante, então, ficar para você da lição do Diógenes é justamente o primeiro ponto, de que uma vida simples, ela pode levar à felicidade, né? Podemos questionar se precisa ser uma vida simples a esse ponto, né? De nem tomar banho e fazer suas necessidades em público, mas que uma vida simples ela pode contribuir para a sua felicidade. E o segundo ponto, a de questionar sempre a realidade que está posta para nós, né? A de questionar sempre as regras que estão postas para a gente. Quando se vive uma sociedade, por exemplo, em que a mulher não pode votar, ou ela não tem direitos básicos que os homens têm, né? É preciso questionar esse tipo de realidade. Então, é isso que Diógenes, no geral, pode nos ensinar nesse momento. Vamos então comentar aí sobre a atividade, né? Porque tem um outro textinho que não tem muito a ver, não. Eu comento já para você, olhando no texto. Então vamos lá, gente, comentar aqui sobre a nossa atividade, né? Mas antes vamos falar aqui sobre esse texto, certo? Tem um texto aqui, Igualdade 7, 2521, que é de um livro da Ayn Rand, que eu já comentei aqui, né, sobre ela. O que acontece? Esse texto aqui, certamente você pode fazer uma ligação com o texto de cima, né, do Diógenes. Mas, como é algo que não é necessário para nós, para fazer as atividades, e é algo um pouco mais complicado, nós não vamos fazer, tá bom? Então você não precisa nem ler, ou se quiser ler, né, é ótimo, nenhum conhecimento é perdido. Vamos direto então para nossas atividades. É super simples, né? Número 1. Qual das frases se refere ao pensamento cínico que você aprendeu no texto e na minha aula? Letra A. Aprender a viver com o necessário e não fazer do desnecessário algo necessário. Letra B. Valorizar a razão e a cultura, pois esses são fundamentais para a vida humana. C. A razão é a base para a vida humana. D. A essência do homem é a sua alma. Essa é racional e virtuosa. E E. Aprender a viver com o necessário, natural e cultural. É tudo muito simples e a resposta é a letra A, né? Aprender a viver com o necessário e não fazer do que é desnecessário algo necessário. Muito simples, né? A vida é uma vida simples, que não tem nada a ver com razão e cultura, nem razão, nem questão da alma racional, nada disso. É simplesmente de viver com o necessário e não fazer do que é supérfluo algo necessário para a vida. A questão 2 é um pouco mais complicada, porque você tem que ficar atento ao detalhe, né? Os cínicos podem ser chamados de cães. Qual alternativa abaixo não justifica tal designação? Vamos lá. Então, eles são chamados de cães, né? Então, nós vamos ter que fazer um comparativo com a vida do cínico e a vida do cachorro. Letra A. Por causa da indiferença de seu modo de vida, pois fazem um culto à indiferença, e assim como os cães comem e fazem amor em público, andam descalços e dormem em banheiras nas encruzilhadas. Tá certo, né? O cínico, pelo menos o cínico clássico, ele é assim mesmo, igual o cachorro. Letra B. Porque o cão é um animal sem pudor, ou seja, sem vergonha,
E os cínicos fazem um culto à falta de pudor, não como sendo falta de modéstia, mas como sendo superior a ela, porque a modéstia é mais uma questão de sociedade, né? Então essa tá certa também. Letra C. Porque o cão é um bom guarda e eles guardam os princípios de sua filosofia, os valores naturais e necessários à vida. Tá certo também, porque o cínico ele vai guardar os valores da sua filosofia como sendo a questão dos valores naturais e necessários para a vida. Letra D. Porque o cão é um animal exigente que pode distinguir entre os seus amigos e inimigos. Portanto, eles reconhecem como amigos aqueles que são adequados à filosofia e os recebem gentilmente, enquanto os inaptos são, ou seja, né, que não têm habilidade para a filosofia, são afugentados por ele, como os cães fazem, ladrando contra eles. Sim, né? É a mesma ideia de que o cínico não tem que ficar aguentando as pessoas que não estão de acordo com a sua vida, né, com seu estilo de vida. E a letra E, porque o cão é um animal domesticado e que pode viver entre os homens, aceitando assim a sua cultura. É essa que não é, né, que não é a justificativa de que o cínico é igual ao cão. Por quê? Porque o cachorro, ele é domesticado, tá? Mas não é por isso que ele se assemelha ao cínico. O cínico não aceita a cultura de ninguém, né? Ele não é um hipócrita. Ele age da forma que ele acha que tem que agir. Então é isso, gente. Até a semana que vem.